Olá pessoal, vamos para mais uma aula de engenharia de software. Hoje nós vamos falar de um modelo específico. Ele é considerado um modelo prescritivo por alguns autores. Outros autores trazem ele até com um modelo ágil, por ele ter uma facilidade de ser customizado. Inclusive, no meu processo de software que eu criei, eu utilizo alguns elementos do processo simplificado, porque eu acho muito interessante a maneira com que ele aborda as atividades que são atividades comuns dentro das fases, né? E ele chama aqui de disciplina, que a gente vai ver isso. O processo unificado é um processo bastante interessante, nós vamos fazer prática dele, né? Apenas para conhecer como que ele poderia ser aplicado aí numa indústria de software. Então vamos lá, então vamos falar então um pouquinho de processo unificado. Ele classifica, como eu falei, como um modelo tradicional. Muitos autores, a maioria dos autores traz ele como modelo tradicional por ele ter uma vasta documentação, por ele ser um pouco burocrático em termos de uso de artefatos documentais, né? E por esse motivo ele não classifica como os ágeis. Outros autores trazem ele até como ágil, porque você pode enxugar ele, usar só um pouco dele e ele se transformar num método bem rápido e aí ele poderia ser considerado um método ágil. Mas como a maioria dos autores traz ele como tradicional, eu considero ele tradicional se você for aplicar ele, né, em seu contexto total, aí com certeza ele é um modelo tradicional. Ah, então, o objetivo dessa aula é a gente conhecer esses conceitos que traz e que dá sustentabilidade ao processo unificado, né, suas principais características, e entender o ciclo de vida do RUP. A gente chama de processo unificado ou Unified Process, UP, e aí depois acrescentou a letra R na frente do P, porque uma das empresas da IBM, chamada Rational, adquiriu aí o direito do processo unificado e por isso ficou Rational Unified Process. Né? Ok? Então, ele encaixa com uma definição comum de processo, então tem atividades, tem atores, né? Tem artefatos, e nós vamos ver todo esse contexto aqui. Como eu disse, ele é considerado um framework, porque você pode customizar ele, removendo várias atividades, e aí, dependendo da quantidade de atividades que você remover, é por isso que alguns autores tratam como ele podendo ser até ágil em determinados momentos, dependendo da quantidade de atividades e dependendo da quantidade de artefatos que você tira do contexto geral dele. Né? E você pode customizar ele de maneira que você pode usar com o outro, enfim, ele é bem interessante nesses aspectos. Tá? Ele usa de forma muito intenso, né, de forma extensa, a gente traz uso extensivo, né, ele tem um uso de diagramas, que a gente chama de diagramas UML, Unified Modeling Language, UML, aí é uma linguagem de programação? Não, é uma linguagem de modelagem, modelar, desenhar. Então ele traz muitos diagramas que dão sustentação a várias atividades que são desenvolvidas dentro do processo unificado. E um dos principais diagramas, inclusive, é citado no contexto, né, das suas principais características, que é o diagrama de caso de uso. Caso de uso. Esse diagrama de caso de uso você usa muito em modelagem de negócio, onde que você vai estar apresentando para o seu cliente aquilo que você entendeu dos requisitos que foram levantados. Caso de uso, que o seu usuário vai estar utilizando como funcionalidades do seu sistema. Tá? Então a gente vai ver isso dentro de uma aula específica de um ML, mas o processo unificado ele já traz aqui esse primeiro diagrama como sendo uma das características principais dele. Uma outra coisa interessante é que o processo unificado foi criado pelos mesmos idealizadores do caso do ML. Tá? Então, por isso que fala processo unificado, uma linguagem unificada, unificado, né? Ele usou essa expressão para falar que unificou forças de três grandes gurus aí que criaram e idealizaram tanto o processo unificado como o ML.
Como eu disse, um dos diagramas que ele utiliza como principal característica é o caso de uso. O caso de uso aí é um diagrama, né, que representa aí, os atores que estão envolvidos no sistema e o que eles vão usar dentro do sistema. Tá? Então, casos de uso. Quais são os casos de uso que o ator vai estar envolvendo o sistema, ok? Então, são formas de você representar que um determinado usuário vai estar utilizando uma determinada funcionalidade, ok? Então, aqui tem um exemplo de uma pizzaria, né? Onde que você tem aqui o cliente como um ator, o pizzaiolo como outro, o atendente como outro. A gente chama, esse é o boneco de pauzinho que a gente dá o nome do diagrama de caso de uso. E essas bolinhas, né, essas eclipses, são os casos de uso. Então, nós temos aqui os atores, o caso de uso, o cenário seria esse contexto todo. Então, você vê, ó, o cliente, o que ele pode fazer no sistema? Ele vai poder realizar seu autocadastro, ele vai poder fazer o seu pedido, ele pode efetuar o pagamento. Essas são as 3 coisas que ele vai usar, mais nada. E o pizzaolo, ele consulta o pedido que o cliente fez, ele finaliza o pedido, né? O atendente, ele confirma. Então, casos que um ator vai utilizar dentro do sistema. E esses casos de uso, eles podem se relacionar, e aí a gente vai ver as especificidades de o que é um extend, o que é um include, o que é generalização e especificação, né? Especialização, desculpa. É você ter essas questões dessas setinhas, tá? Então, por exemplo, efetuar o pagamento, ó, pode ser por dinheiro, pode ser por crédito, ou pode ser por débito, né? Então você tem a generalização aqui com a especificidade de um deles. Então, o caso de uso efetuar o pagamento, eu posso ter ou 4, ou 5, ou 6, um deles 3. Eu faço o pedido. Quando eu finalizo o pedido, automaticamente tem que efetuar um pagamento. É obrigatoriedade. Então, é include. Quando eu falo include é porque tem obrigatoriedade. Quando eu falo extend é porque não tem obrigatoriedade de executar o caso de uso. Então, mas todo esse desenho nós vamos aprender em uma aula específica de caso de uso. Mas isso é um caso de uso que permite, por exemplo, eu pegar todos os elementos que eu levantei de requisito e desenhar num diagrama e apresentar para o meu cliente para validar se aquele contexto de levantamento de requisito que ele me falou, eu consegui representar isso, né, num modelo, num desenho, que ele possa entender quais são as funcionalidades possíveis que eu vou ter no meu sistema. Claro que eu não vou explicar assim de uma maneira mais técnica o que é o include, o que é exclude, né? Eu vou falar, essa apresentação eu vou fazer de tal maneira que eu explique o contexto das funcionalidades que vão cada ator utilizar dentro do seu projeto de software. Ok? O processo unificado tem como característica também ser centrado na arquitetura. Então, após todas essas definições, né, do levantamento de requisito, da análise de requisito, da modelagem, né, você ter a arquitetura como um eixo central, tanto em alto nível como em baixo nível. Então, por exemplo, a visão geral do seu sistema, usar o caso de uso, né, com um diagrama UML para você entender como que vai ser o esforço. Você vai usar modelo, visão, controlador, né, qual que é a arquitetura que você vai fazer. Facilidade, você vai ter componentes bem estruturados que você vai aproveitar de outro software. Qual o framework, tá? Você vai deixar uma sensibilidade tecnológica para você ter uma evolução do seu sistema, tá? Você vai olhar para o caso de uso e vai ter que fazer o seu sistema com base naquilo que foi apresentado para o cliente, validado com o cliente, e o caso de uso que vai dirigir a forma com que você vai conduzir o seu projeto de software. São 2 palavrinhas, como eu falei para vocês na aula de modelos, iterativo e incremental. Hoje todo o processo ele traz essa característica, né, essa abordagem de ser interativo e incremental. É você ser iterativo, fazer com que o seu software possa ter as atividades que você desenvolver no seu projeto de software, possa ter várias discussões em todas as atividades, para que você chega, né,
num contexto bem refinado daquilo que vai ser desenvolvido, seja levantamento de requisito, modelagem, implementação, teste, entrega. Essa interatividade, né, entre as equipes, ela tem que ser muito bem construída aí para que você não tenha falhas, tá? Para que você não tenha desvios, ok? Então, ó, a equipe de forma iterativa refina tudo o produto para antes de entregar, para que seja um software e que atinja os seus objetivos, tá? E o incremental? Toda vez que você fazer esse trabalho de refinamento, você sempre vai entregar alguma coisa. No contexto do processo unificado, as entregas são parciais. Então você vai entregar pedaços de software. Você vai entregar para o seu cliente, né, e vai agregando valor até você ter o produto final, com o projeto tudo pronto. Mas se você vai entregando, por exemplo, nesse momento eu estou entregando o cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, o cliente vai conseguir dar carga na sua base de dados, né, enquanto eu estou fazendo, por exemplo, o cadastro de produto e o pedido. Então, a gente, de forma incremental, o seu sistema vai tomando corpo, a equipe de negócio está participando de forma ativa em todo o processo de construção do seu software. Isso é importantíssimo, tá? Então agora o processo unificado ele passou por um plus, tá? Como eu falei para vocês, uma das empresas da IBM, que chama Rational, adquiriu o processo unificado, né, os direitos do processo unificado e criou um RP. O que ele acrescentou? Ele acrescentou alguns elementos, né? Então aqui nós vamos trazer o RUP já, né, com o processo unificado já com os elementos, né, acrescentados do RUP. Então eu vou apresentar para vocês as fases e vou apresentar as disciplinas que compõem o RUP. Então vamos lá. Eu vou tentar ser bem dinâmico para não ficar massivo na teoria, tá? Então são duas coisas que ele traz. Ele traz uma perspectiva dinâmica, que a gente chama de fases, são 4 fases, e ele traz 9 disciplinas, que a gente chama das atividades que são estáticas, né? Então você tem as atividades que ele vai estar na horizontal e as fases que estão na vertical, tá? Aí, aplicando essas fases com as atividades, que a gente chama de disciplina também, a gente vai ter as boas práticas aí para ser usando essas duas coisas. As 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição. Concepção do projeto, nós vamos pegar e elaborar o que a gente entendeu na concepção, vamos desenvolver, codificar, testar e vamos testar de novo na transição para entregar e implantar. Então ele traz essas 4 fases muito bem definidas. Vamos falar um pouquinho delas aqui, algumas características muito marcantes nela. Nessa fase de concepção, é a parte inicial, é o pontapé inicial, é você entender a regra de negócio, é você tentar levantar todos os insumos, né, necessários para você entender a regra de negócio inicial. Tá? Então você vai fazer a modelagem de negócio, você vai modelar o negócio, você pode usar aqui o diagrama de caso de uso num contexto mais alto nível, tá? Ok? A fase de elaboração é você pegar esse entendimento e transformar esse entendimento num domínio do problema e estabelecer como que você vai dividir essas fases, tá? As entregas, os incrementos, né? Você vai desenvolver um plano para você, vou entregar a primeira entrega aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, aí ainda você identifica os riscos e aqui você faz essa parte. A construção é a codificação e os testes iniciais, testes em nível de caixa branca, e a transição já é a parte de implantação, teste caixa preta, implantação, treinamento, né? Já é essa parte, por isso que chama de transição. Aqui nós vamos trazer, eu vou trazer um gráfico agora há pouco, eu vou falar das disciplinas de maneira bem rápida também, para que vocês possam entender. Então, o RUP, ele é considerado iterativo incremental, porque ele vai trazer a partir da fase de elaboração até a fase de transição
formas de você ter entregas parciais do seu sistema, tá? Então, para isso, nós vamos ter esses workflows aí, que são as disciplinas que vão permitir a gente fazer isso, tá? Beleza? Então, já vou aqui direto nas disciplinas. Então, esse fluxo, né, é em disciplina, né, que são relacionados, modelagem, ó. Aí eu já trago aqui um pouco da aproximação daquelas atividades comuns que eu ministrei na aula passada, ó. Modelagem de negócio, ele já traz um nível acima do levantamento de requisito, ele dividiu o levantamento de requisito em modelagem de negócio e requisito. Análise de design, ele traz a parte de análise de design, ou seja, análise de requisito e projeto junto, implementação, teste e implantação. Observe que, se você for ver pelas atividades comuns que nós vimos na aula passada, ele pegou aqui, o processo unificado trabalha com modelagem de negócio e requisito em 2 níveis. Modelagem de negócio, uma estrutura mais alto nível. Aqui eu vou ter um pouco mais de detalhes dos requisitos. A análise de design eu trago junto, eu analiso e desenho e projeto já de como que eu vou solucionar aquele problema para implementar, testar e implantar. E aí ele traz mais 3 elementos aí, que é a gerência de configuração. Isso já é um plus do racional, tá? Então, racional aqui faltou mesmo. Gerente de projeto e ambiente, que são atividades que ele traz, né, a mais do processo unificado. O processo unificado, então, pessoal, ele vem até aqui. Gerência de configuração, gerência de projeto e ambiente foram disciplinas adicionadas pelo RUP, tá? Bom, esse aqui é o ciclo de vida do processo unificado. Então, aqui é apresentado as 4 fases. Dentro das 4 fases, você tem as disciplinas, que é o fluxo de trabalho que você vai estabelecer para vencer aquele grupo de requisitos, aquela parte do seu sistema em si. Eu vou ter que fazer o seguinte, daqui para baixo, eu considero isso aqui até como atividades de apoio, tá? Então, a interpretação vem até implantação, para que você possa entender aqui os incrementos. Esse gráfico a gente chama de gráfico da baleia, porque tem esse desenho que parece umas baleias que estão no mar, né? Tá bom. O primeiro até que sim, mas os demais não. Tudo bem. Batizaram esse gráfico como gráfico da baleia. É o ciclo de vida do processo unificado, tá? Como que funciona? Atividades de modelagem de negócio, esses itens são dinâmicos ao estático, que são as fases, tá? Então, assim, por exemplo, eu posso estar desenvolvendo uma atividade de modelagem de negócio, no início ela é bem mais intensa, mas depois que vai normalizando, eu vou encerrando. Não quer dizer que por exemplo, eu vou aqui reunir com o meu cliente, eu vou levantar várias informações para mim poder entender a regra de negócio e vou começar a levantar os requisitos já para mim poder fazer um plano de análise de projeto, para mim começar a implementar, e aí sim eu já começo a testar aqui, os testes já no final da construção, e eu já vou implantar isso aqui no decorrer da construção e na transição. Então, as atividades, elas são dinâmicas em relação às fases no contexto da aplicação em si, daquela atividade que você está desenvolvendo. Na prática, você vai fazer o seguinte, eu vou modelar na fase de concepção. Aí eu passei para a fase de requisito. Se na fase de requisito eu verifiquei a necessidade de mudar alguma coisa de modelagem, eu estou aqui na fase de elaboração com um trabalho mais intenso de requisito, mas eu vou voltar aqui na fase de modelagem, mesmo na fase de elaboração, na disciplina de modelagem, para me alterar alguma coisa, não tem problema nenhum. Por isso que ele traz essa representação de intensidade da força-trabalho em relação à disciplina, em relação às fases. Embaixo ele representa aqui os incrementos com base nas suas interações. Então, cada um desses caras aqui é feito de maneira iterativa e incremental. Então, eu vou trabalhar aqui com incremento 1, construção 1, transição 1,
E eu vou estar trabalhando também com incremento 2, né, construção 2, transição 2, e isso aí vai ser N para todos os tipos de incrementos que eu tiver. Esse é o gráfico da baleia, tá? Representa o ciclo de vida aí do processo unificado, e ele é bem interessante aí, nós vamos aplicar aí uma prática nele, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de papéis. Os papéis, pessoal, é nada mais, nada menos do que quem são. Na realidade, assim, você tem dentro da classe artística, né? Você tem os atores, né? Da minha época, Tony Ramos, né? Pô, tem que falar Tony Ramos, Cláudia Raia. E esses papéis, esses atores, eles interpretam papéis. Os processos da mesma forma. Eu tenho o Mauro, sou gerente de projeto, eu estou interpretando o papel de gerente de projeto, eu sou testador, eu posso interpretar mais de um papel? Posso, certo? Então o RP traz uma série de papéis. Por isso que ele se torna um pouco burocrático, mas são papéis sugestivos, tá? Então você pode colocar esses papéis de acordo com as características do seu projeto, tá? Então você precisa ter um projeto que precisa ter um design. Então você vai ter um analista de design, você vai ter um integrador, porque você vai ter vários módulos, você cria esse papel de integrador, né? Você precisa de um analista de sistema que faz o levantamento de requisito, você vai ter um cara só fazer especificação de requisito. Claro que todos os papéis são papéis sugestivos, né? Se você pega hoje, você tem aí o desenvolvedor é o front, o back, né, ou o full. Então, é um papel hoje atual, né, dentro do contexto dos modelos atuais. Você tem aí várias nomenclaturas que ainda são utilizadas aí, em algumas indústrias de software, beleza? Alguns artefatos, né? Você tem artefatos em determinados momentos do seu processo de software. Então você tem casos de uso de negócio, todos eles baseados na linguagem OML. Ó. Modelo de caso de uso em nível alto, né? Em nível mais alto, aqui tem nível mais de sistema, que é um modelo que a gente apresentou. Análise de negócio, modelo de análise, modelo de projeto, modelo de dados, de implantação. Esse aqui pode ser um diagrama de entidade de relacionamento, no caso dos modelos antigos, um diagrama de classe, diagrama de implementação. Você tem uma série de diagramas que são trabalhados na UML. Ok? Algumas boas práticas: desenvolver software de maneira iterativamente, gerenciar os seus requisitos, usar arquitetura baseada em componentes, né, para poder ter reuso, modelar o software visualmente para você poder representar o seu software usando os gráficos, os modelos da UML, verificar a qualidade para você garantir que o seu software está sendo trabalhado de maneira eficiente e eficaz, controlar as mudanças, né, gerenciar as mudanças, são algumas das coisas para você ter boas práticas aí na aplicação do seu processo unificado. Algumas ponderações, né? Não é um processo adequado para todos os tipos, tá? Mas, como eu disse, apresenta uma nova geração de processos genéricos, já não é tão nova assim, né? É uma inovação aí das fases de workflow. Eu uso essa parte de fases no meu processo, tá? Porque eu acho ela bem dinâmica. Então, as fases é dinâmica, as disciplinas no fluxo é estático. Beleza? Esse é o processo unificado. Vou gravar um vídeo para a gente poder entender o contexto da prática de como que a gente vai tentar visualizar a aplicação do processo unificado num projeto de software.